Deixa eu te perguntar uma coisa. Você é daquelas pessoas que numa conversa ou numa discussão ou algo que alguém fala pra você, você se ofende facilmente? Você se considera uma pessoa sensível a ponto de ficar dias e dias, talvez meses, talvez anos, remoendo uma ofensa? Será que você é uma pessoa que é muito reativa e qualquer coisa que te falam, você já leva para o lado pessoal e aquele relacionamento já fica ali manchado, fica estremecido? Se você é essa pessoa que se ofende facilmente ou que leva tudo para o lado pessoal, esse vídeo é para você e eu te garanto que no final dele você vai sair com outra forma de pensar em relação a isso. E melhor ainda, você vai desenvolver, através do que eu vou te falar aqui, das técnicas que eu vou compartilhar com você, formas de parar de levar tudo para o lado pessoal, de simplesmente parar de dar esse poder para as pessoas, de sugarem a tua energia, de roubar a tua alegria, e aí sim você ter uma vida mais leve, relacionamentos mais saudáveis, sem ter que ficar ofendido facilmente por tudo que te falam e sem guardar no teu coração toda e qualquer ofensa que lançam contra você. Isso pode salvar a sua saúde emocional. Vai ou não vai ficar comigo nesse vídeo até o final? Então, vamos junto! Direto ao assunto, eu vou trazer para você primeiro o que tá por trás disso. Por que você se ofende facilmente com o que as outras pessoas falam? Então, imagina assim, se você tá numa situação, vou dar um exemplo bem fácil mesmo de entender. Se você tá ali no trânsito e alguém te corta, né, o caminho ou te dá uma fechada, qual é a primeira reação? É justamente isso, é ser reativo, é xingar aquela pessoa, é dizer que aquela pessoa é mal educada, que não sabe dirigir direito, e aquilo ali vai drenando assim, ó, tua energia, vai, ó, levando a tua energia embora. E às vezes por mais que você esteja bem, aquilo te consome. Ou então, muitas vezes você chega no teu ambiente de trabalho, né? Você tá lá chegando e o teu chefe já te olhou assim meio torto, ou algum colega não retribuiu um bom dia pra você, e aquilo ali você já toma como uma ofensa. Puxa, fulano não falou comigo direito. O que aconteceu? O que será que eu fiz? Será que eu fiz alguma coisa errada? Ou às vezes no teu relacionamento conjugal, no teu casamento, às vezes a sua esposa, seu esposo chega em casa e tá ali com a cara um pouco fechada e você já leva pro lado pessoal. Aquilo ali já vai te consumindo, já vai drenando a tua energia, já vai roubando a tua alegria. Você quer aprender a se livrar disso? Então, se isso acontece com você, eu acredito que isso já aconteceu de alguma forma com todas as pessoas desse mundo que se relacionam com pessoas, né? Então, o que eu vou te entregar aqui é simplesmente estratégias que você pode passar a aplicar, a colocar em prática, e depois você pode até dar o seu testemunho aqui nos comentários se isso funcionou ou não. Mas antes de entregar a estratégia, eu quero te dizer por que é que isso acontece com você. Porque tudo parte de você saber como é que a coisa se processa aí dentro do seu coração, aí dentro da tua mente. Isso é o famoso autoconhecimento, né? Então vamos lá, por que esse tipo de coisa acontece? Então assim, vamos lá, de onde é que isso vem? Isso vem de algo interior, algo lá do fundo da sua personalidade, que está relacionado à insegurança, que está relacionado ao medo de não ser aceito, que também está relacionado talvez a alguma ferida emocional de rejeição. Talvez você foi uma criança muito criticada, e aí toda e qualquer situação onde você apontado na situação, você leva aquilo como uma ofensa, um posicionamento de como se o mundo estivesse contra você. E aí o risco disso é te levar para um lugar de vítima,
de se vitimizar por tudo, de transferir muitas vezes responsabilidades em situações que você talvez tenha tido sim uma parcela de influência e sempre para o outro. Ah, fulano me tratou mal, fulano não me deu bom dia. Sempre a referência está sempre no outro, está sempre no ambiente, né? E nunca para você, porque a vítima, o papel da vítima é de que ela não pode fazer nada. Por quê? Porque ela é uma vítima e isso te aprisiona. Então, o lugar da ofensa acaba sendo um lugar que você sempre vai estar sentado nessa cadeira. E isso vem dessas mágoas, muitas vezes, que vem lá de muito tempo. Se você quer aprender um pouco mais sobre as feridas emocionais, tem 5 feridas emocionais que marcam muito a vida das pessoas quando elas se tornam adultas. Eu tenho uma playlist exclusiva sobre essas 5 feridas emocionais. Eu vou deixar aqui na descrição para você poder assistir e entender melhor do que eu tô falando. Então, vem daí, vem muito disso, de você se ofender facilmente, um excesso de sensibilidade, né? Um excesso de insegurança, uma necessidade muito grande de ser aceito por todos, ou muitas vezes uma necessidade de estar sempre certo. Será? Aí vem uma coisa importantíssima para dar essa virada de chave. Será mesmo que você tem que estar sempre certo? Será mesmo que em 100% das situações você tem sempre razão? Você já parou para se perguntar isso? Em vez de ocupar esse lugar da vítima, do ofendido, né? Não tô dizendo que isso não tem um impacto. Alguém chega e começa a xingar você, a falar nomes e tudo mais, mas eu tô falando aqui sobre você se proteger emocionalmente, porque a gente sabe que palavras magoam, palavras são fortes, né? Então, o que você faz para você se proteger disso? O que você faz para, em vez de se magoar, você usar isso como uma forma de crescimento, de fortalecimento emocional? Sim, isso é possível. Até porque você não pode, é muito perigoso entregar de mão beijada a responsabilidade de você estar se sentindo bem ou mal na mão do outro. O teu coração, ele fica exposto. Não é à toa que na Bíblia fala sobre todas as coisas que você deve guardar. Guarde o seu coração. O que isso quer dizer? Guarde aquilo que para você é mais precioso. É a tua saúde, é o teu bem-estar, é as tuas emoções, é a tua identidade. Então, quando você se ofende facilmente, é como se você entregasse a responsabilidade de definir a tua identidade, de definir quem você é para o outro. Às vezes o outro que tá ali falando coisas para você nem te conhece. E aí você leva para o lado pessoal, né? Então, é uma situação que acaba te colocando num estado de vulnerabilidade muito grande. Então, você pode se perguntar, e quando a pessoa me conhece? Aí a gente vai chegar nesse ponto também nesse vídeo. Calma lá, né? Então, o primeiro aspecto importante é você entender de onde é que isso vem. Então, vem muitas vezes, como eu falei, de feridas emocionais da infância, excesso de críticas, é uma necessidade de provar que você tá sempre certo, de que você tem sempre razão, e isso requer muita energia. Querer ser sempre certo, querer estar sempre com a razão. E a primeira coisa que eu quero te dizer para quebrar isso, muitas vezes você só precisa querer ser feliz. Não estar sempre com a razão. Você pode ser feliz mesmo não tendo a razão. Você pode querer as duas coisas. Não, eu quero ter razão e quero ser feliz. Mas eu sinto te informar que em algum momento você vai ter que abrir mão ou de um ou de outro. Muitas vezes, para ter a razão, para fazer um esforço para estar sempre certo, você vai ficar triste. Muitas vezes, para ficar feliz, você tem que abrir mão da necessidade de se provar o tempo inteiro para ser aceito por todo mundo. Isso exige muita energia e isso cansa. Como eu falei, isso drena a tua energia. E aí vem muito de um sentimento de você também estar se sentindo sempre julgado.
né? Parece que os outros estão te julgando o tempo todo, estão te criticando o tempo todo. E aí você vai ficando pequenininho, 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 se diminuindo, se diminuindo. E o pior, que isso acaba tragando você. Você fica com medo de falar, com medo de ter conversas necessárias. Você fica com medo de se posicionar muitas vezes, né? Então, acaba que nos relacionamentos, seja qual for o relacionamento, você muitas vezes se diminui tanto, tanto, tanto que os outros te engolem. E aí você vai ficando com cada vez mais medo. Mas agora vamos descobrir como é que a gente muda isso, né? Já entendemos de onde é que vem, o que que alimenta isso. Agora vamos entender como é que a gente muda. Uma coisa muito interessante para mudar isso é você entender os teus gatilhos. Como que eu entendo isso? Vamos lá. Vem de uma pergunta que eu quero até que você anote. Se você quiser pausar o vídeo, pegar um papel e uma caneta para você não esquecer, essa pergunta que você vai se fazer todas as vezes que acontecer uma situação de ofensa, para você não guardar aquilo no teu coração, a pergunta é o seguinte: quem ou o que ativa esse sentimento de reatividade em você, de se sentir ofendido? Lembra da última vez que isso aconteceu, que alguém falou alguma coisa ou uma situação que te causou esse sentimento de ofensa, de levar para o lado pessoal de uma maneira muito forte. Então, você aí mapeia qual é o seu gatilho ou quem é o seu gatilho. E aí, no que isso te ajuda? Te ajuda a se preparar mais para situações como essa, porque você mapeou, entende? Então, vamos supor assim, numa batalha, muitas vezes você tem que entender a estratégia do outro lado, né? E aí, muitas vezes, esse inimigo, esse gatilho tá só dentro de você, tá só na tua imaginação, que é o próximo ponto que eu vou falar para te ajudar como uma estratégia master para vencer isso. Que é o seguinte: nem tudo é sobre você. Muitas vezes, uma ofensa, algo que alguém falou, diz muito mais sobre aquela pessoa do que propriamente sobre você. Voltando ao exemplo do carro que no trânsito te cortou, tomou teu caminho, né? Quem sabe aquela pessoa tá atrasada para uma reunião importante, diz sobre ela, né? Ela tomou tua frente, te deu uma cortada, até perigosa. Quem sabe essa pessoa pode estar a caminho de um hospital, né, para ver alguém que não tá bem de saúde. Quem sabe aquela pessoa pode estar passando mal no trânsito e tá procurando chegar muito rapidamente no destino dela ou encontrando um lugar para parar o carro. N razões pode estar acontecendo com aquela pessoa. E aí você, em vez de você trazer aquilo para você, você leva para aquela pessoa. Nem tudo é sobre você. Então, muitas vezes, vamos pegar uma situação de trabalho, onde o teu chefe, por exemplo, pode falar algo para você que você tomou como ofensa. Mas, muitas vezes, o teu chefe, ele pode não ter tido uma boa noite de sono, ele pode estar com algum problema pessoal, ele pode estar recebendo uma pressão absurda em cima dele, uma cobrança muito grande que ele não está sabendo lidar, mas você pode estar pensando assim: ah, Auricélia, mas eu não tenho culpa disso. Exatamente, é sobre isso que eu tô falando. Mas como você não tem controle sobre o modo como o outro fala, você só tem controle sobre o modo como você reage, como você escolhe receber aquilo para você, né? Então, pensa nisso, não é sobre mim, é sobre ela. Cada pessoa enxerga o mundo conforme as suas lentes, os seus óculos, sobre as suas próprias percepções. Então, não é sobre você. Nem tudo gira em torno de você. Ah, porque eu. Não é sobre você e você mesmo. Então, é sobre o outro. Então, o outro pode não estar bem, o outro pode estar lidando com um problema de saúde muito sério na família, pode estar com alguém enfermo. Não se sabe, você não sabe. Então, para de levar tudo para dentro do teu coração e ser uma esponja que vai absorver de porta aberta tudo que te falam.
Muitas vezes só diz sobre o outro. A pessoa é mal educada, a mal educação é dela, a má educação é dela, não é a sua. Você pode escolher daqui para frente como reagir. E aí você pode pensar assim, ah, mas isso não se aplica para o meu caso. Eu acredito que é sobre mim, sim. Aí vem, se não é sobre você, se isso não se aplica, então talvez seja sobre você. Ah, Auricelia, peraí, agora você confundiu minha cabeça. Eu não tô entendendo. Muitas vezes, em muitos cenários, a gente precisa se autoavaliar. A gente precisa saber até que ponto você ter a humildade de reconhecer até que ponto você contribuiu para essa situação chegar a esse desgaste, por exemplo, da ofensa. Então, vamos lá, voltando ao exemplo que eu dei do carro. Será que de repente você estava bloqueando o trânsito? Será que você estava dirigindo devagar demais numa via que é expressa, por exemplo, e fez a pessoa ter que desviar de você? Então, tem momentos em que a gente precisa sim olhar para dentro com um olhar muito sincero. Isso é se autoavaliar, é reconhecer os próprios erros. Então, tem momentos que vamos separar o joio do trigo. Tem momentos que não é sobre você. Se você tem certeza que você não fez nada de errado, você precisa bem se conhecer. Você precisa conhecer bem as suas emoções. Você precisa entender até onde vai você e até onde é realmente do outro, para não deixar aquilo virar uma mágoa no teu coração, entende? Então, você precisa se autoavaliar muitas vezes. Espera aí. O jeito que a pessoa falou pode não ter sido o melhor jeito. Mas, pega um pouco daquilo e se autoavalia. Eu vou te dar uma dica super importante para você conhecer muito bem as tuas emoções. E aí, depois de você conhecer muito bem quem você vai para a terceira estratégia, que é o seguinte: escolha o que merece a tua energia. Tem situação que realmente não merecem a tua atenção. Senão, você vai se distrair facilmente com tudo e aquilo vai criar morada no teu coração. Então, se foi uma situação que envolve alguém que nem te conhece, que não sabe nem quem você sei lá, você chegou num lugar e você foi mal atendido, né? A pessoa foi grosseira com você, não te deu bola, não te deu atenção, serviço que você foi pedir. A pessoa nem te conhece, aí aquilo você toma como ofensa. Então separa. É com alguém da tua casa, é com alguém próximo, alguém da sua família? Opa, peraí, qual é a minha parte nisso? Isso é autorresponsabilidade. Peraí, será que eu realmente deveria ter feito isso? Será que eu deveria não ter feito isso? Então faz essa autoanálise. Para te ajudar, eu criei essa ferramenta aqui, que se chama o Diário da Saúde Emocional. Olha só, ele tem o objetivo, ó, tá até escrito porque eu estou usando, tá? Mas eu vou pegar aqui uma página em branco para te mostrar. Olha só, essa é uma ferramenta terapêutica que eu desenvolvi depois de anos e anos e anos trabalhando como terapeuta. Essa ferramenta é essencial para você ter consciência emocional e você saber diferenciar muito bem numa situação como essa o joio do trigo. Aqui você faz isso durante, sei lá, 30 dias. Eu vou te desafiar, faz isso 30 dias que eu quero te garantir se você não vai aprender a ter mais consciência emocional. Aqui, ó, você coloca a data do dia que você vai começar. Aqui tá escrito, ó, 3 coisas maravilhosas para agradecer hoje. Você vira a chave da reclamação, de olhar só o lado da sombra e olhar para o lado da gratidão. Aqui você vai colocar o relacionamento mais gratificante do dia, para você olhar para as suas relações com um olhar de gratidão também. Peraí, o que eu aprendi com as pessoas hoje? Qual foi a interação que eu tive hoje, sei lá, no trabalho ou em casa, que me fez muito bem? Ou até uma situação que me gerou uma ofensa, mas eu vou tirar uma lição disso. Olha como é diferente. Aqui você tem umas carinhas aqui, ó, uns emojis, que você vai marcar todas as emoções que passaram
pela tua mente, pelo teu coração ao longo do dia, para te gerar consciência, senão passa sempre batido. Nesse dia eu me alegrei, aí tem uma carinha alegre, eu fiquei muito neutra, eu fiquei triste. Você vai e pinta, isso até lúdico, isso até crianças e adolescentes podem fazer. Aqui tem falando, amanhã eu quero, você vai listar objetivos para o teu dia seguinte. Amanhã eu quero pedir perdão para aquela pessoa. Amanhã eu quero ler 10 páginas de um livro. Amanhã eu vou caminhar por 30 minutos. Eu vou começar uma atividade física. Eu vou começar a fazer devocional. Você ter intencionalidade, ter objetivos na vida para sua vida não passar de qualquer jeito. Aqui você coloca coisas que realizei hoje que me fizeram feliz. Olha que bacana, você olha para as tuas realizações, você olha para aquilo que você fez e assim, puxa, isso que eu fiz foi muito legal, foi muito bom, eu me superei. Olha que interessante. E aqui você vai colocar qual foi o aprendizado do dia. Já pensou você terminar todos os dias, isso aqui você pode fazer à noite, como um ritual antes de você dormir, de você deitar. Você coloca, o meu aprendizado foi a, sei lá, ouvir mais as pessoas, a passar tempo de qualidade com a minha família. Eu aprendi a ser mais focado. Eu aprendi hoje, eu tive uma dor de barriga, vamos dizer, aprendi a me alimentar melhor, né? Até com as coisas difíceis, ruins, a gente tira aprendizado. E aqui vem minha classificação do dia, ó. Aí tem as estrelinhas. Foi um dia 5 estrelas, e você pinta, né? Foi um dia 2 estrelas e tal. Por quê? Aí, se tem coisas que você quer escrever que não cabe aqui nessa página, ó, vou dar um close para você poder ver, ó. Aí você vai para a página seguinte, que tem essa página inteira para você escrever. Anotações para lembrar. Coisas que você quer lembrar daquele dia. Pode ser orações, cartas para Deus, cartas para você mesmo. E aí, todos os dias, ó, tem a mesma coisa. Ó, vai se repetindo. Então, gente, isso aqui é uma ferramenta que é altamente terapêutica, ó, porque vai te levar a reflexões. Você pode pedir o teu diário da saúde emocional pela Amazon. Eu vou deixar no primeiro comentário fixado aqui embaixo para você começar já. Ó, você pede, chega assim, ó, bonitinho, encadernadinho na tua casa. Eu vou deixar esse link aqui na descrição para você pedir. Eu desenvolvi essa ferramenta para ajudar uma pessoa como você, que tá aqui até agora nesse vídeo buscando orientação e direcionamento. E esse é o meu objetivo aqui nesse canal. Só com essa dica já vale aquele like, aquela inscrição e aquele compartilhamento, tá? Bora lá! E aí, depois de você gerar essa consciência emocional com esse diário da saúde emocional que eu acabei de mostrar para você aqui, maravilhoso, você vai entender o que realmente merece a tua energia. Você não vai ignorar as tuas emoções. Você não vai simplesmente fazer de conta que você não ficou magoado com aquilo, mas você vai lidar melhor a partir de agora, sem deixar que os teus sentimentos tomem a direção da tua vida e que você se torne uma vítima das pessoas. Você não vai simplesmente deixar que o teu coração simplesmente acolha qualquer coisa que te falam. Então, as nossas emoções, presta muita atenção que eu vou te falar agora. As nossas emoções, seja tristeza, seja alegria, seja raiva, seja mágoa, elas existem. A gente não pode ignorar. Mas imagina que você tá dirigindo um carro e esse carro, você tá na estrada da tua vida. Você tá ali dirigindo. As emoções, elas não podem tomar o volante do carro, mas você coloca elas no banco de trás. Elas estão junto com você, mas elas não podem jamais assumir o volante. Você coloca elas no banco de trás. Você vai assumindo ali o volante daquilo. E pelo que eu creio, muitas vezes você tem que entregar o volante para Deus. Você faz a tua parte, né? O que é humanamente possível. E muitas vezes a estrada, o direcionamento, Deus também te dá no formato de sabedoria. Então esse vídeo é para te gerar sabedoria, para você saber preservar o
teu coração e não se deixar levar por qualquer coisa que te falam. Lembre, muitas vezes não é sobre você, é sobre o outro. Conheça seus gatilhos, entenda que nem sempre é sobre você e se for sobre você, faça uma autoanálise, gere consciência emocional, autoconhecimento, que tá uma ferramenta de como você faz isso, né? E escolha o que merece mesmo a sua atenção. Será que você tem mesmo que entregar o controle do teu bem-estar na mão das pessoas, na mão dos outros? Ou tem que estar na sua? Que esse vídeo tenha te trazido profundas reflexões e compartilha, escreve aqui nos comentários o que você achou desse vídeo e depois me conta, volta para me contar o que você colocou em prática, tá bom? Um forte beijo, pare de se ofender por qualquer coisa e pare de levar tudo pro lado pessoal, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo no canal Descubra Seu Poder. Tchau!